não se preocupem. Tem pessoas que acham que para Deus responder a oração precisa ser uma oração prolongada. Não, irmão, não precisa ser prolongada. A sua oração só precisa de uma coisa muito importante, chamado fé. Não adianta você falar com Deus e não ter fé que vai alcançar o que você pediu. A sua oração ela tem que estar envolvida com a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível, irmão, agradar a Deus. Então a fé é que nos leva a andar em vitória, a fé é que nos leva a crer. Então tudo, irmão, que nós devemos fazer é pela fé. Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz o justo viverá pela fé. E é interessante que a Bíblia dá um exemplo de Tiago, capítulo de número 5. Olha só a pessoa que a Bíblia compara quando vai falar sobre oração. Tiago, capítulo 5, verso número 13. Ele vai falar de um homem bem conhecido, um profeta chamado Elias. No versículo 13, Tiago, capítulo 5, verso número 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, está alguém passando tribulação? Está alguém doente? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, chama o irmão Sandro. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. E esse faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Agora, olha o que diz o versículo 15. E a oração da fé. Então, irmão, quando você pedir algo, peça com fé. Quando for orar por alguém, ore com fé. Quando for expulsar um demônio, expulse com. Então, irmão, tem que ter o ingrediente da fé. A fé é o ingrediente, irmão. Tem gente que mistura oração com choro. Mas coloque a fé. O choro é um sentimento, irmão, e isso é glória a Deus pelos sentimentos. Os sentimentos são algo que tem vezes que ele nos ajuda e tem vezes que ele nos complica. Porque somos muito sentimentais. Sabia que tem gente que se dói com qualquer coisa que você fala? Qualquer coisa é igual a criança. Estou de mal, só pode dizer corta aqui, que eu não quero mais falar, só pode dizer isso. Não, irmão, só que muitas vezes o não nos ajuda. A primeira coisa que Deus disse para o homem, depois fez ele, a primeira coisa que Deus disse a ele foi não. Desta árvore não. Pronto, para ele já aprender que tem coisas que ele não pode fazer. E muitas vezes nós, irmãos, esquecemos de dizer não para os nossos filhos. Os filhos querem, eu quero isso, aí a mãe vai lá e compra. Aí depois o menino está grande, aí quer destruir. Não, irmãos, tem que resolver enquanto é pequeno. Depois de cresce, você perde o controle. Você tem que aprender a dizer não e sustentar o não. Porque tem gente que diz não, aí o menino fica, mãe, mas só um pouquinho, só isso daqui. Aí cede, aí quando você diz não de novo, ele já diz assim, se não dela aí é um sim. Daqui a pouco está tudo. Então, irmão, nós precisamos aprender a viver pela fé. A fé, irmão, é para agora. E a Bíblia nos ensina a aprender a dizer sim na hora certa e dizer não, irmão, para algumas coisas da nossa vida. Se você não aprender a dizer não, você não vai ter o controle, as pessoas que controlam você. Tem pessoas que na sua vida dizem, rapaz, eu não vou, eu não quero isso, eu vou fazer isso. Mas de tanto você dizer sim, você perdeu o controle da vida. Por isso que Tiago diz, irmão, a oração da fé salvará o enfermo. No original é curará o enfermo, porque a palavra salvação significa sozo. E sozo quer dizer cura, libertação, proteção. Aí diz, a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado.
Hoje eu estava no local X ali, aí estava conversando com um rapaz, resolvendo negócio no celular, e o caba chega e diz assim, o caba é crente, aí chega outro, diz que é crente, aí diz, irmão, crente tem que aprender, porque Deus quando pega, irmão, Deus despedaça o caba todinho, e depois faz de novo. Aí eu não aguento essas coisas, irmão. Eu disse, está escrito aonde? Pelo amor de Deus, que eu nunca vi isso. Isso é natural, irmão, você ouvir isso, porque na maioria das igrejas que você vai, o pessoal gosta de falar sobre isso, que Deus pesa a mão, que Deus bota no leito da dor, que quando você aceita Jesus, Deus quebra você todinho e faz um vaso novo. Não, irmão, não existe isso nas escrituras, você sabia? Irmão, Deus, Ele nunca mudou, Ele continua sendo amor. Mas alguém diz assim, mas pastor, a Bíblia diz também que Deus é fogo consumidor. Eu creio, irmão, que Deus é fogo consumidor. Na antiga aliança, existia um altar de sacrifício, parecido com isso daqui. Só que não tinha essa parte de colocar. Aqui no local, era igual uma churrasqueira, uma grelha em cima. Embaixo tinha um local que colocava as lenhas e o fogo ficava aceso. Por isso que Levítico vai dizer assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, quando alguém cometia um pecado, ele trazia um cordeiro, um cabrito e se apresentava ao sacerdote. Aí ele falava dos seus pecados, aí o sacerdote colocava a mão, o sacerdote primeiro ia examinar o animal que ele trouxe. Se a pata estava manca, se tinha mancha. Porque se tivesse mancha, ele disse, não serve não. O animal tem que ser perfeito. Então ele trazia o animal perfeito, que não fosse manco, que não tinha mancha. Aí o sacerdote, depois que examinar, colocava a mão sobre o cordeiro, simbolizando que o pecado daquela pessoa foi para aquele animal. Depois pegava aquele animal, colocava sobre uma mesa, cortava-se o seu pescoço, pegava, amparava o sangue dele numa bacia, depois o sacerdote pegava uma esponja, espargia sobre o altar, depois pegava aquele animal e colocava sobre o altar e o fogo consumia ele. Preste bem atenção, consumia o cordeiro, não o pecador, para se cumprir o que a Bíblia diz, que Deus é fogo o quê? Consumidor. Irmão, Deus é fogo consumidor para o pecado, não para o pecador. Irmão, Deus não vive chateado com você. Porque aqui e acolá a gente começa algumas falhas, alguns erros, e a gente acha que quando errou, e Deus está pé da vida comigo, Deus disse, eu não quero mais você, eu não quero, você não me pertence mais. Não, não, irmão, não é assim não. Deus lhe ama. Deus trata você como um pai, como um filho erra, ele chama o filho e diz, senta aqui meu filho, rapaz, você errou, mas eu quero dizer a você que você tem um amigo, você tem um pai, eu vou estar aqui para lhe ajudar, eu vou estar aqui para lhe erguer, eu e você vamos dar a volta por cima, mas vou lhe dar um conselho, não peques mais. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então por isso quando eu oro, eu tenho que confiar nele. Paulo vai dizer assim, justificado sobre a fé, temos paz com Deus. Irmão, tem crente que não tem paz com Deus não. Porque toda hora ele está pensando que Deus vai fazer mal a ele, é porque ele não tem paz com Deus. Tem crente que não tem paz com Deus. Parece até que se eu pisar na casca de banana, Deus vai baixar a lenha. Mas é esse Deus, irmão, que se prega na igreja. Nós precisamos entender, irmão, que Deus, ele não mudou. Ele é amor. Você vai ver, aí o pessoal diz assim, mas como é que Deus é amor e mandou um dilúvio para matar todo mundo? Disse, não, irmão, não foi assim não, vamos ver, olha. Irmão, quando você lê a Bíblia como ela é, a Bíblia vai dizer assim, e por se multiplicar o pecado sobre a terra, aí a Bíblia diz, o pecado da humanidade chegou diante de Deus. Aí eu pergunto a você, tem como um pecado cometido aqui chegar diante de Deus? Não, mas aí você vai entender o livro de Jó, que o diabo andava sobre a terra e tinha autonomia, autoridade de chegar na presença de Deus.
É isso que a Bíblia está explicando. Como naquele tempo o pessoal não sabia que existia diabo, aí só sabe dizer assim, e o pecado chegou diante de Deus. Aí o que é que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. É igual uma pessoa agora cometeu um crime, ele vai ser preso, ele vai pagar pelo ato que ele cometeu. A humanidade também pecou, e a lei dizia que o salário do pecado é a morte, mas Deus, o que é que dali? O homem pecou, então ia haver um juízo sobre ele. Aí Deus é tão bom, irmão, que mandou fazer uma arca. Deus mandou fazer uma arca e disse, Noé, avisa o povo que vai vir um juízo sobre eles. Diga a eles que eu mandei você construir uma arca. Quem entrar dentro da arca será salvo. Não vai morrer. Vai ser salvo ele, a família dele, os parentes dele. Mas o pessoal não deu crédito a Noé. Porque o povo morreu? Porque desprezou a salvação de Deus. Aí como é que eu vou culpar Deus, irmãos? Aí o pessoal, Deus matou. Não, irmão, o povo rejeitou. O povo não quis entrar na arca. O povo não deu crédito ao que Noé pregava. Aí crente não entende, está vendo como Deus mata? Não, irmãos. Como é que diz um dos versículos mais interessantes da Bíblia? Um dos mandamentos de Deus, irmão, é não matarás. Se eu prego um Deus que mata, eu estou dizendo que Deus não cumpre com sua palavra. É igual aquele pai que diz assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Irmão, Deus não é assim não. Deus é um modelo. Deus é um ser perfeito. Irmão, a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Abra a Bíblia, sua Bíblia, para você ver isso. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo de número 5, a partir do verso 12 em diante. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado que há, então a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Você presta atenção que a palavra pecado está no singular e não no plural. Pecado. Qual a diferença de pecado no singular e pecado no plural? Pecado no singular fala da natureza pecaminosa na vida de uma pessoa. Pecados é o que você comete. Mentir é pecado. Sabe que tem crente que aceitou Jesus e vive mentindo? Então mentir, irmão, é pecado. Então prostituição é pecado. Adultério é pecado. Roubar é pecado. Então uma pessoa que pratica adultério, rouba, ele cometeu pecados. Mas quando fala no pecado no singular, está falando que o homem sem Deus, ele é um pecador. Aí ele diz, entrou o pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o que? Pecaram. Então, irmão, a morte só teve acesso ao mundo por causa do pecado. Isso prova que quando Deus criou o mundo, Deus não fez você para morrer. Porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua o quê? Semelhança. Deus é santo, fez o homem santo. Deus é perfeito, fez o homem perfeito. Deus é eterno, fez você para ser eterno. Por isso, irmão, que até hoje, você nunca faz plano para a morte. Ninguém faz plano para a morte. O cara pode pagar até um plano funeral, mas não faz plano para a morte. Nós fazemos plano para tudo. Plano para trabalhar amanhã, plano para visitar alguém, plano para ir na casa de fulano, plano para ir a uma praia, mas não faz plano para a morte. Por quê? Porque a morte nunca esteve nos seus planos, nem no plano de Deus. Deus fez você para ser eterno.
Por isso que João 3,16, olha só o que diz. João, capítulo 3, verso 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo, o homossexual, a lésbica, Deus amou o pecador, Deus amou o ladrão, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não, quer dizer, não morra, mas tenha a vida o quê? Então, irmão, Deus, esse é o plano de Deus para a minha vida, a sua vida, para com Ele nós gozar de uma vida eterna. No Espírito nós já somos eternos, no corpo não. Mas no Espírito você já tem a vida de Deus, a vida com Deus, quando você aceitou Jesus. Quer dizer, se eu morrer hoje, irmão, para um crente, morrer é chegar mais cedo em casa. Porque ele vai sair da terra e vai estar com o Pai, literalmente. É em vida que eu escolho como é que eu quero passar a minha eternidade. Então, irmão, por isso que quando eu oro, eu preciso saber dessas coisas, porque quando eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu não posso orar, falar com uma pessoa que eu tenho medo dela. Você só conversa com pessoas que você confia, pessoas que você conhece. Por quê? Porque você não quer que as pessoas saiam espalhando sobre a sua vida para todo mundo. Por isso que você tem que ter cuidado com quem você pode confiar. Não é qualquer pessoa que você pode confiar, não. Por isso que pastor é complicado, ele não tem ninguém para explicar. Porque se o pastor falar das suas fraquezas, aí o cara vai dizer, meu Deus, se o pastor está assim, imagine eu. Aí o pastor só tem Deus. Ele tem que se apegar com Deus e dizer, Senhor, e o Senhor, amém, vai dar certo, creia, aí aleluia. A igreja não, tem um problema, vai conversar com o pastor, vai falar com o pastor, estou um cara 10, pastor, é igual que está aqui na minha, eu ganhei essa camisa, viu? Pastor é um profeta, pastor é um amigo, pastor é sacerdote, pastor é temente, é um quê? Orientador, e é um quê? É uma referência, é o nome pastor. Então, irmão, mas sabia que aqui em nenhum lugar diz assim, o pastor conversa com alguém? Não tem, só com o papai do céu. Por isso, irmão, que orar é você confiar, por isso que você tem que agir em fé, porque quando eu vou orar, eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele está me ouvindo. Por isso que a Bíblia diz, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Eu tenho que acreditar que Ele está ali para me ouvir. Eu tenho que acreditar que Ele está ouvindo as minhas orações. Porque eu tenho que crer que eu não estou jogando palavras no vento. Não estou jogando palavras no vento. Eu estou conversando com Deus, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o meu Pai, que Ele é o meu pastor, que Ele me entende, que Ele me fortalece, que Ele me dá força e que nele eu posso confiar. Não é como diz o Salmo 115. Olha só o que diz o Salmo 115. Salmo, fica logo no meio da Bíblia. 115, verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 115, a partir do verso 1. Se você não tiver uma Bíblia, vai estar aqui na tela. Não é da Atena, mas está na tela. Olha só o que diz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Verso 2. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Por que, irmão, a Bíblia botou os gentios? Porque os gentios adoravam todo tipo de imagem. Faraó, lá no Egito, tinha um deus do vento,
o Deus do sol, o Deus da lua. É igual hoje, tem um Deus de casamento. Os judeus não, ele tinha um Deus que ninguém via. Por isso que ele perguntar, onde está o seu Deus? Aí ele diz, verso 3. Mas o nosso Deus está ele não está num estante, ele não está numa mesa, ele não está num birô, não. Ele está no céu. Fez tudo o que lhe agradou. Verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Toda a imagem de escultura, irmão, foi feita por um homem. O pessoal acredita, por isso que a gente tem que amar os católicos, não criticar eles. Porque quando se aprende errado, se crê errado, eles vão orar para um Deus que foi uma pessoa que fez. Porque, irmão, a Bíblia diz, ninguém nunca viu a Deus. Ninguém não sabe nem que jeito é o rosto de Jesus. Aí faz um quadro, diz que é Jesus. Bota ele numa cruz, diz que é Jesus. Mas olha só, os ídolos deles são obras de ouro, obra das mãos dos homens. Verso 5. Tem boca, mas não, irmão, se tiver fechada, continua fechada. Se a margem de escultura foi feita aberta, vai continuar aberta. Tem olhos, mas não, nem pisca. Mas não vê. Verso 6. Tem ouvido, mas não. Então, irmão, você pode orar para ele 1000 vezes. Ele não pode lhe ouvir. Tem nariz, mas não. Já imaginou você for orar diante de uma imagem, depois de tomar do banho, botando um perfume, um caiaque. Aí quando você dobrar o joelho, é o santinho. Eita, hoje ele está de caiaque. Glória, aleluia. Não, irmão, tem nariz, mas não cheira. Verso 7. Tem mãos, mas não. Ele não pode estirar a mão para orar por você. Ele não pode estirar a mão para lhe abençoar. Tem pés, mas não. Pronto, é o pessoal que tem que carregar nas costas. Você vai ver dia de procissão, o pessoal bota nas costas, sai carregando. Por isso que sempre pode prestar atenção que os altares que faz em casa no local alto, por quê? Por causa das crianças. Porque criança pensa que é um brinquedinho, vai querer brincar com ele, acaba quebrando. Esquece que alguns é de gesso. Por isso que sempre tem locais altos. Aí, no lugar dele proteger você, é você que protege ele das crianças. Tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, nem som algum sai da sua. Já imaginou ele dizer, que você estiver dentro da imagem aí, você, rapaz, minha situação está essa, o santo vai dizer, hã? Já imaginou isso? Verso 9. 8. A eles se torne semelhante os que fazem, assim como todos os que nele confiam. Você vai encontrar, irmão, quando você for evangelizar, você vai encontrar pessoas que é católico, vai dizer, não, mas eu tenho uma imagenzinha lá em casa, mas eu não adoro ele não. Mas olha o que a Bíblia diz em Êxodo, para a gente encerrar. Capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo é X para ajudar. Capítulo 20. Eita, vai chegar lá. Verso número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então, irmão, aqui é onde Deus fala sobre os 10 mandamentos. E olha o que é que ele diz. Então falou Deus a todas as palavras, dizendo, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da... O que é que ele estava dizendo a Israel? Ei, não se confunda não, viu? O seu Deus sou eu, não é outra pessoa não. É isso que ele está dizendo para Israel. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não, você sabe o que é não? Não, irmão, é não. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está acima no céu, como o pessoal faz de anjo,
nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Porque, verso 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Então, irmão, a Bíblia diz, não, eu tenho uma imagenzinha, mas não adoro não. Ele diz, não faça. Ele não mandou nem fazer, irmão, não faça. Porque isso era um costume pagão do Egito. O pessoal aprendeu isso lá no Egito. Irmão, Deus queria que o pessoal tivesse uma intimidade com Ele. Por isso que quando você for orar, é você, Pai, em nome de Jesus, ter uma intimidade com Ele. Você não precisa ver Ele. Você precisa crer que Ele vai lhe ouvir, que Ele está pronto para lhe ajudar. Ele vai mover pessoas para chegar até você, para que você possa mudar de vida. Então, irmão, aí sim eu posso orar a um Deus que Ele me ouve, que Ele vai estender sua mão, Ele vai usar alguém para que a sua vida seja impactada. Por isso, irmão, é tão importante você conhecer as Escrituras. Por isso que é tão importante, irmão, você estar num culto como esse, para você saber o que está escrito na Bíblia, que você anda com ela. Ainda que você não sabe ler, mas você sabe ouvir. Por isso, quando nós drobamos aqui, irmão, você não vai encontrar nenhuma imagem de escultura. Você vai drobar aqui, vai fechar os seus olhos e vai crer que Deus vai lhe ouvir. Porque é assim que a Bíblia diz. Eu quero encerrar com isso. Eu ia encerrar, mas... Hebreus 11, verso 6. Olha só, toda vez que você for orar, lembre-se desse versículo. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quando é que eu me aproximo de Deus? Quando eu vou orar, creia, porque Ele está mandando eu crer, porque eu não estou vendo, aí eu tenho que crer, creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o amam. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Moisés não via Deus, mas falava como quem vê a Deus. Moisés agiu em fé, ele falava como quem vê. Então, irmão, assim somos nós. Devemos orar com a convicção que Deus me ouve, que Deus lhe ouve. Deus é bom, irmão, e sua palavra é fiel. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Alessandro vai louvar o Senhor.